Lidar com os medos. Bom, pelo menos para a maioria de nós, lidar com os medos é, nossa, algo difícil demais, é um desafio. Pessoas que acumulam e acumulam medos, e deixar esses medos se acumularem, nossa, só vai fazer com que você faça uma criação de medos. E o medo, para a filosofia, é uma emoção natural. Bom, pelo menos para a maioria dos filósofos, né? Ele é uma emoção natural que serve tanto para te proteger, como também para te limitar. Então há de se haver foi redundante, né? Mas há de se ter um equilíbrio entre limitação e proteção. Seria muito reducionista eu dizer que o medo não existe, né? Que é o que o pessoal fala, o medo não existe, o medo não é real. E é verdade. O medo, ele habita, ele reside nos nossos pensamentos. Ele é fruto dos nossos raciocínios, das nossas experiências, dos nossos filtros. Como é que eu explico isso? O perigo é real, vamos colocar assim, o perigo é verdadeiro. O medo não. Às vezes o medo não se concretiza. Por quê? Porque ele só é fruto da nossa imaginação. O perigo não. O perigo, sim, ele é real. Ele existe, ele está ali. Então há de se fazer, por exemplo, a diferença entre medo e perigo. Tem coisas que são perigosas e tem coisas que nós temos que ter medo. Eu não sei se as minhas palavras traduzem o que eu quero dizer. E olha, medo pode ser um montão de coisa. O medo é uma característica importante de uma tomada de decisão, né? Quem é responsável precisa de uma dose de medo. O medo, ele é ferramenta de massa de manobra, né? Quando eu quero que um grupo de pessoas faça o que eu quero que seja feito, eu coloco medo nessas pessoas e aí consigo manipular o grupo, né? Isso é muito usado na política, né? Infelizmente. Só que existe uma característica do medo que é interessantíssima. Quando esse medo ele é encarado, né? Quando eu olho para o medo e não evito o medo, e não me afasto do medo, e não empurro o medo para mais longe possível de mim, mas com coragem eu o enfrento, eu o analiso, eu me pergunto, quando esse medo surgiu? Por que surgiu? Eu gosto de ter esse medo. Esse medo, ele é de estimação? Ele é uma desculpa, um amuleto, uma bengala que eu uso? Ou eu quero me livrar desse medo? Eu não quero esse medo? Quais são os motivos que acontecem, as razões que eu permito que alimentem para que esse medo cresça? Enfim, quando eu encaro, como eu dizia, o medo sobre as mais diversas perspectivas possíveis, né? Esse medo, ele se torna um elemento importantíssimo para o meu autoconhecimento, para eu olhar para dentro de mim, para eu me encarar, para eu me questionar e para que eu comece a desenhar o caminho pelo qual eu gostaria de andar. E assim, o desafio, né, a provocação de hoje é essa. Quais são os seus medos? Você tem evitado esses medos? Que tal a gente começar a encará-los? Olha, eu sei, medo dá medo. E eu não estou de maneira nenhuma querendo que você se sinta um covarde, não é isso. Mas há de se ter em cada um de nós a predisposição para criar uma meta. Olha, eu vou encarar esse medo hoje e vou começar a observar com todos esses elementos que eu coloquei para vocês aqui. Você vê, nessas poucas palavras que eu estou falando,
eu já consegui desenhar para você como o medo ele é polimórfico, né? Ele tem muitos braços, ele tem muitos perfis, e que se eu encará-los, é lógico, eu vou conseguir defini-los e vou conseguir pelo menos lidar com eles, ainda que eu não consiga os superar. Eu de verdade espero que as minhas palavras tenham traduzido o que eu queria dizer, espero que elas lhe tragam a confiança necessária para que você encare os seus medos. E por causa do tamanho do vídeo eu vou me despedir de vocês. Um abraço, valeu, a gente vai se falando. Tchau, tchau.